Esse é o segundo episódio do Iceberg da geração Z sobre traumas. E a gente vai logo começar porque eu não quero muita enrolação, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a morte da mãe do Bambi. Você provavelmente conhece esse filme de 1942, produzido pela Disney, quando o Walt Disney ainda estava vivo. É a história de um cervo que a gente acompanha a vida dele desde a infância até a vida adulta. E é bem interessante. Mas tem essa cena que é bem traumática. Tipo, muito traumática mesmo. Que, narrando os eventos que se sucedem, é o seguinte. Tudo começa quando o Bambi nasce, os animais da floresta veem ele, e a mãe dele, e a gente vê a trajetória da mãe dele cuidando dele. E ela tá sempre lá do lado dele. Sempre mesmo. Ela leva ele pra passeios, ela leva ele pra conhecer amigos, ela leva ele pra brincar, ela leva ele pra todos os lugares. Ela ensina coisas a ele. É muito interessante ver essa relação dos dois e é até fofo. E ela sempre passa essa sensação de segurança. Na verdade, o filme quer que você se sinta seguro. O filme quer que você sinta que o Bambi está seguro. O filme quer que você sinta que o filme é leve, que o filme é de boas, que o filme é o infantil de hoje. Só que a gente tá falando de 1942. Então, não é exatamente assim. Depois de um tempo, chega o primeiro inverno do Bambi, que ele pela primeira vez sai sozinho sem a mãe dele pra brincar com os amigos. E tá de boa, a música é divertidinha, as cenas também são bem divertidas, o coelho é bem descontraído também. Parece tudo bem, tá? Parece tudo de boas, parece tudo ótimo e maravilhoso como todo o filme. Mas então as coisas começam a ficar um pouquinho tensas. A gente vê que depois que o inverno chegou, ficou mais difícil arranjar comida, porque cervos comem grama, e agora a grama tá coberta pela neve, e eles estão com fome. Então, tempestade de neve, falta de comida, é realmente complicado essa época do ano pros cervos. E o filme, ele faz questão de mostrar isso. Mas depois disso, acontece algo que eu acho que ninguém que estava assistindo o filme na hora, ou pelo menos a nossa geração quando assistiu o filme, não estava preparado para essa cena. A mãe do Bambi ouve um barulho vindo de longe. Então ela manda o seu filho correr. Ele começa a correr imediatamente, sem nem pensar duas vezes, e ela começa a correr atrás dele, falando várias coisas, principalmente para ele continuar correndo mesmo que ela ficasse para trás. E com uma música tensa de fundo e vários gritos ao longe, nós ouvimos o som de um tiro. E esse tiro era obviamente representando a morte da mãe de Bambi. E essa cena, com certeza, não era o que ninguém esperava. Porque, bom, o caçador nem sequer aparece, e é uma cena que demonstra muito que era um tipo de perseguição. A música parando do nada e o fato da animação ter esse clima tão fofo e soft. Eu acho que ninguém realmente estava esperando uma cena dessas num desenho como esse. O choque com certeza foi muito grande e talvez isso explique por que isso pode ter traumatizado muitas crianças. E, bom, dando uma olhada um pouco no YouTube sobre o assunto, eu encontrei um vídeo de um canal chamado Levels of Analysis. Eu vou deixar o link do vídeo dele para você entendam inglês e queiram ver. E ele falou uma coisa muito interessante, que talvez a morte da mãe do Bambi ela tenha sido para representar algo muito maior do que só a morte de um personagem. Ela não tenha sido exatamente para chocar o espectador, até porque apesar de ser 42, já tínhamos uma concepção do que era infantil, um pouco mais pelo menos do que antes. Então talvez não fosse a ideia de chocar, mas talvez isso fosse uma representação de que o Bambi estava começando a se tornar independente. Talvez fosse a representação de que o arquétipo de uma mãe estava morrendo ali. O filme usou a morte da própria personagem para representar isso. Mas na vida real, a gente pode considerar que não necessariamente é uma morte, mas sim, sabe quando você cresce um pouco mais e você começa a querer fazer as coisas sozinhos e você não quer mais, por exemplo, os beijos de despedida dela quando você chega na escola ou
ou quando você vai pra escola, no caso, quando você chega na escola não faz muito sentido, quando você vai pra escola, enfim. Ou quando você quer fazer a sua própria comida e coisas do tipo. Quando você busca a sua própria independência, porque você não tá precisando mais dela. É a morte de um arquétipo, é a morte de uma ideia do que é essa mãe. E talvez o filme queria representar isso. Deixar o Bambi aprender as coisas sozinho. Deixar o Bambi se distanciar da mãe dele. E eu confesso que foi um jeito um pouco traumático de fazer isso. E também não é só isso, obviamente. Também tem o fato de que o caçador, ele é representado como o vilão da história. É uma crítica. Era 1942 e fazer uma crítica tão direta era um pouco chocante. Mas hoje em dia a gente entende que o fato de o caçador nunca ter aparecido era pra não especificar essa crueldade, essa maldade a uma única pessoa. E sim tratar como se qualquer pessoa, qualquer ser humano pudesse ser o autor daquela atrocidade. E isso é bem cruel se você parar pra pensar. É muito cruel você tratar desse assunto desse jeito com crianças muito novas, mas infelizmente eu acho que é o jeito mais eficiente. É o jeito mais eficiente de você fazer alguém entender o quão errado é esse tipo de caça. Porque você pode estar deixando um filhote sem uma mãe. Você pode estar deixando um bando sem a proteção de um macho. Você pode estar deixando um sistema ecológico inteiro parar de funcionar por causa de simples interesses pessoais. É realmente complicado, mas o motivo pelo qual a morte da Bambi, meu Deus, pelo qual a morte da mãe do Bambi acontece, eu acho que todo mundo chegou nesse consenso já. O Bambi precisava aprender sozinho e eles precisavam de uma crítica social pra pôr no filme. Não precisavam, na verdade, porque eram os anos 40, mas eles quiseram colocar. E eu agradeço muito ao Disney por ter feito isso, porque ele traumatizou muitas crianças com isso e fez muita gente realmente entender como caça era errado. Não só nesse filme, mas como em tantos outros filmes da Disney, como por exemplo até A Bela e a Fera, em que o Gaston é tratado como um cara extremamente arrogante e chato e meio que todo mundo idolatra ele, mas ele que sempre se dá mal no final. Tratando esse tipo de gente como o vilão, talvez o mundo melhore um pouco. Eu acho isso realmente legal. Eu acho isso realmente bem... É chocante, foi traumatizante. Talvez não tenha sido a melhor maneira de fazer isso, mas foi bem eficiente. Então, é isso. Eu vou deixar o link do vídeo que eu citei na descrição, caso vocês queiram ver. E eu não sei porque você viu esse vídeo até aqui, mas eu agradeço muito. Espero que você me dê uma força. Não esquece de tomar seu café e sua água. E tenha um bom dia.